No encontro passado, a gente falou dessas 4 forças, né? São as 4 forças que moldam as mudanças que a sociedade está passando. No caso, a força da natureza, poluição, corte de árvore, sempre o homem modificando a natureza. E a natureza, em resposta, está causando dano para o homem. Sei lá, um maremoto, aumento do deserto, desertificação do interior do Brasil. São várias coisas que a natureza acaba respondendo de maneira ruim para o homem. Outra força da automação, né? A gente viu que os robôs vão acabar ocupando o lugar de quem faz trabalho repetitivo. A força da população, nós vimos a questão do crescimento populacional, o envelhecimento da população, também a diminuição da natalidade. Então, está havendo a diminuição da natalidade e o aumento da expectativa de vida. E, finalmente, a força da conectividade, informática, computador. Você consegue hoje conversar e estar presente do outro lado do mundo. Para a gente poder usar de maneira efetiva todas essas 4 forças e trabalhar com elas, a gente precisa de inteligência. E na aula passada, na segunda aula, a gente viu que a interpessoal, criativa, interartificial e empreendedora. E a mais importante, uma que nós vamos tratar hoje na aula aqui, é sobre a criatividade. A gente conseguir exercer de maneira mais efetiva essa nossa criatividade, como que ela funciona. Então, tem muito o que falar sobre criatividade. Se você procurar na internet criatividade, sempre vai ter muita gente falando. Importante, não é coisa só de artista. Então, um cientista, ele é criativo, ele tem que ser criativo. Então, não é um dom especial. Todo mundo pode ter mais habilidade ou menos habilidade em relação à criatividade, mas todo mundo pode se treinar para ser melhor criativo. Eu coloquei essa figurinha colorida aí, porque cada um tem a sua característica, mas todo mundo é capaz de riscar uma folha. Vamos tentar caracterizar o que é criatividade, repetindo aí a questão do preconceito, só para quem é artista, quem é cantor, quem é músico, quem é pintor, quem é criativo. Isso, a gente tem que deixar isso para trás. Quando eu pergunto para vocês o que nos diferencia dos animais, Pode escrever no chat, pode falar. O golfinho é inteligente, né? O cachorro tem uma inteligência, o gato tem inteligência. Claro, são níveis diferentes. A capacidade de imaginar. O ser humano ele é capaz de imaginar, de abstrair situações. E os outros animais não têm isso. O homem é capaz de imaginar. É óbvio também que outra característica que o homem tem, que os animais não têm, é que o homem, de uma certa maneira, em algum momento, ele criou uma linguagem. Ele expressou, através da parede lá na pré-história, começou a botar símbolos e desenhos, e isso, ele começou a ter uma linguagem, mesmo que seja uma linguagem gráfica, né, uma pintura rupestre, ele começou a deixar uma mensagem e conseguir se comunicar com o outro. É óbvio que uma das grandes descobertas foi a descoberta da escrita, que aí a pessoa pôde deixar registrado para a posteridade aquilo que ele imaginou naquele momento. E aí eu digo imaginação. Então a linguagem é importante também, por ser uma característica do ser humano. Há quem diga que o golfinho também, que o gorila, ele também tem uma linguagem, né? O gorila consegue se comunicar com o ser humano, mas ele foi treinado a isso. De certa forma, uma criança pequena começa a se treinar também a se comunicar assim. Mamãe, papai, bolo, cocô e tudo mais, né? Mas a partir desse momento é que ele tem o raciocínio, que ele começa
a imaginar é que ele realmente se torna um ser humano. Bem, se você é humano, vamos colocar aí Homo sapiens, se você consegue imaginar, e se você consegue imaginar, você obviamente vai conseguir ser criativo também. A criatividade, ela é interessante. Alguém já ouviu falar de pirâmide de Maslow? Maslow foi um cara que escreveu, desenhou um triângulo que representa todas as necessidades do ser humano, desde a mais básica até a mais alta. E aí, a mais básica de todas é a fisiológica. O ser humano, antes de qualquer coisa que ele vai fazer, que ele vai ter, ele precisa respirar, comer, ter sono, beber água, líquido, ter sexo, homeostase, que é manter a temperatura do corpo, né? Excreção. Isso é o mínimo que o ser humano precisa para viver. Assim disso, o homem começa a procurar uma segurança, se sentir seguro no corpo, botar uma roupa de frio, né? Para que ele tenha a homeostase. Então, os níveis superiores, eles têm ligação com os níveis inferiores. Você não tem o superior se você não tiver o inferior. Então, segurança do emprego. Por que a pessoa precisa de emprego hoje? É para ser feliz? A felicidade está lá na estima, está lá em cima. Na verdade, você precisa de emprego para quê? Para poder comer e beber, para ter um lugar para dormir, ter um teto, correto? E, consequentemente, né, recursos, ter dinheiro, moralidade, família, saúde e propriedade. Acima disso, a gente precisa, o ser humano precisa de ter amigos, de ter família, contextualizando intimidade sexual, né, são os relacionamentos de amizade familiar e do cônjuge, da esposa, do esposo. Subindo mais nessa pirâmide, autoestima, confiança, conquista, respeito dos outros e aos outros, e finalmente chegar ao máximo, que é a realização pessoal, que é tudo isso. É ter moralidade, viver da criatividade, poder ser espontâneo, aceitar situações, não ter preconceito, conseguir solucionar os problemas. Isso foi o que esse Maslow mostrou para nós. Levanto aqui até uma análise de que com a pandemia, com a situação que a gente está vivendo hoje, de medo, de receio, muitas das pessoas estão tendo dificuldade para manter a confiança, ter conquistas. A parte alta do triângulo começa a se enfraquecer. Não sei se vocês concordam com isso. Porque aí a pessoa começa a preocupar, e a sociedade está preocupada com isso, no mínimo, está preocupada com comida, com água, sono, né? Eu preciso me alimentar, eu preciso de segurança, eu preciso de saúde. Então, esse triângulo aí mostra legal essa coisa do ser humano, das necessidades humanas. Bem, mas por que eu falei do Maslow? Eu aproveitei para comentar sobre isso. É que o Maslow escreveu isso. O homem criativo não é um homem comum ao qual se acrescentou algo. O homem criativo é o homem comum do qual nada se tirou. Vocês entenderam o que ele quis dizer aí? Que, de fato, a gente nasce completo, a gente nasce criativo. E com o tempo, a gente tira essa criatividade. Então, quando se fala, poxa, esse cara é um gênio, Beethoven é um gênio, Neymar é um gênio, porque o Neymar tem que ser criativo para driblar, para fazer um elástico, para fazer uma jogada, né? Esse cara, o Neymar, o Beethoven, um cantor, sei lá, um artista, ele precisa de ter se mantido na sua criatividade em plena potência, vou usar essa palavra, e que outras coisas não impeçam dele ser criativo. Então, a gente tem que... Lá no início, na primeira aula, eu falei do barco que fica cheio de craca, né? Isso atrapalha a nossa criatividade. A gente tem que tirar algumas coisas, né?
E não é tirar essa criatividade. É quando coisas bloqueiam nossa criatividade. E quando a gente fala em retirar informação, tirar a nossa criatividade, a gente costuma pensar na criança, né? Que a criança, ela é criativa por natureza. É padrão. E enquanto ela vai crescendo, toda a imaginatividade dela vai embora. A sociedade impõe. Ih, você não pode falar isso. Ô, menino, não pensa nisso, não. Tudo que a gente imagina, quando a gente é criança ou jovem, você é um sonhador. Não é isso que às vezes nos falam? O uso da criatividade para resolver problemas que aparecem, né, que apareceram na história do homem, sempre foi a mola mestra de avanço dele. Então, assim, poxa, eu tenho um problema. A resolução do problema, com o uso da criatividade, fez com que o homem avançasse. Isso em muita coisa, né? E geralmente as soluções criativas, elas não é um estalo só. Não é o eureka lá do Arquimedes. São combinação de várias coisas. Até a palavra que eu conheci é combinatividade, que é combinação mais criatividade, né? Nada se cria, tudo a gente combina. A palavra nada se cria, tudo se copia. Tudo bem, mas o cara copia uma coisa, mas ele coloca alguma coisa dele, alguma experiência que ele tem, isso faz com que esse novo, ele fique melhor, né? Aí a pergunta aí, como é que você acha que descobriram a roda? O fogo, como é que... A gente supõe que o fogo foi descoberto como? Só um instante. O fogo foi descoberto como? Provavelmente caiu um raio numa árvore, e a árvore pegou fogo, e aí o cara teve fogo, né? Ou então atritou duas pedras. Mas e a roda? Como que foi? Vocês já pensaram como é que eles descobriram a roda? Não era um cara que estava lá sentado lá, de boa, sentado assim, debaixo de uma árvore, assim, numa planta, o que for, e aí caiu um coco, e o coco rolou, e ele viu, uai, o coco rolou. Será que não foi um coco? A descoberta da roda foi devido a um coco que caiu e rolou? Um tronco de árvore, sim. Mas eu falei do coco porque a gente fala assim, como que o Isaac Newton descobriu a gravidade? Estava debaixo da árvore e a história diz que caiu uma maçã na cabeça dele. Eu falei, como que a maçã pode ter vindo na minha direção? E o engraçado é que a história que diz que ele na verdade estava dormindo, né? Ele estava dormindo, ele acordou, aí tomou um susto e falou, por que caiu uma maçã na minha cabeça? E foi aí que começou a ideia. Às vezes as coisas são combinação, e pode ter certeza que não foi só a maçã. Ele juntou uma coisa com outra. Exemplos. Olha só, brigadeiro sempre existiu. No Brasil, porque fora do Brasil não existe brigadeiro. Brigadeiro é um doce brasileiro. Você junta o brigadeiro com essa gourmetização que existe, que tem acontecido, de fazer brigadeiros de qualquer tipo. Junta isso a uma cafeteria toda estilo. Você tem uma brigadeiria. Combinação. Quem é que está ganhando dinheiro? É o cara da brigadeiria. O cara do café começou a vender um brigadeiro cheio de firula. Outro exemplo aí das meninas. Isso eu nunca tinha visto. Esmalte spray. O cara pegou o esmalte, juntou com spray. E aí hoje você taca o spray na unha, já pinta a unha toda. Criatividade. Vamos continuar aqui. E como que a gente pode ser criativo? Como ser criativo? Se a gente começar a tentar olhar as coisas de outra forma, com outro ângulo, a gente pode começar a ser mais criativo, buscar criatividade. Não seguir o caminho padrão. Quando a gente segue o caminho padrão, é prejuízo. A gente pode até chegar, porque todo mundo seguiu aquele caminho, nós vamos repetir a mesma coisa. Se a gente tiver entradas diferentes, inputs diferentes, ou seja, experiências diferentes, a gente pode ter um olhar diferente. E aí o exemplo que eu usei, que eu marquei, é o seguinte.
Uma coisa é ter quantidade de inputs, outra coisa é ter variedade de inputs. A variedade é muito importante. Exemplo muito bobo: andar na rua no sentido contrário, dirigindo, talvez, você sempre passa na rua naquela direção. Aí, um dia, você não vai nesse caminho e volta em outro. Um dia você volta pelo mesmo caminho que você sempre passou. Você vai ver as coisas de maneira diferente. Ou então andar pelo outro lado da rua. Uma coisa interessante é quando é a rua mão única, né? Por alguma razão, a rua sempre foi mão única, você sempre passou de carro na rua mão única. Por algum motivo, um dia, você pôde passar ao contrário nessa rua, no sentido contrário. Você começa a ver as coisas de mesma maneira. As coisas são as mesmas coisas, só que elas são vistas de outra maneira. Um outro exemplo também que eu já li, me recomendado: ler revista que você nunca leu. Ler sobre pesca, ler sobre crochê, ler sobre marcenaria. Se interessar pelo assunto do teu irmão, do teu primo, do teu pai. Claro que você não tem que ser expert, mas às vezes aquela informação que você obteve lá naquela revista ou no site, no YouTube de pesca, você vai entender, uma linha de nylon para dar um nó, vai ver na tua vida, você precisa dar um nó, você lembra, eu aprendi num vídeo sobre pesca, um nó especial, um nó diferente. E aí o cara fala, como você é criativo? Não, você não é criativo, você teve inputs diferentes, você teve experiências diferentes. Bom, agora uma pergunta para vocês aí. Qual a diferença entre o tatu e o pneu? Qual a diferença entre o tatu e o pneu? Toda. Tudo é diferente. Talvez, tem duas aí que eu posso dar para vocês. Mas aí eu vou usar a minha criatividade. Sabe qual é? Tatu e pneu termina com U. E tatu e pneu tem 4 letras. Usei da criatividade. Né? Bom, agora então outra pergunta. Qual a semelhança entre o termômetro e o professor? A semelhança é que quando ele marca 0, todo mundo treme. Essa é boa, porque ela é criativa. Porque é uma resposta criativa. Ela é criativa. O do tatu e do pneu, eu usei da criatividade, mas não fez rir. Agora eu vou dar uma terceira semelhança para vocês. Qual a semelhança entre o cachorro, o cão e a cadeira? Cão e cadeira tem 1 milhão de opções. Primeira delas, a mais óbvia. Qual é a mais óbvia? Vamos sem criatividade. Qual é a resposta mais óbvia para um cachorro e uma cadeira? Semelhança dos dois. Essa é a resposta padrão. Os dois têm 4 patas. E não faz rir. Ter as 4 patas, a resposta, não faz rir. Então, tatu e pneu, cão e cadeira, termômetro e professor. Por que as charadas fazem a gente ser mais criativo? Porque a charada, quando coloca dessa maneira, faz com que a gente tenha, na charada, a gente vira uma chavezinha de pensar concretamente ou abstrato. Ele está querendo me pegar. É uma metáfora? É uma pegadinha? O tatu e o pneu tem alguma pegadinha aí? Né? Por que a gente não vive dentro dessa... Às vezes, a gente quando conversando aqui, a gente ficava no abstrato. 4 patas é bem concreto, bem racional, bem preciso. Já o termômetro professor já é uma abstração, já é meio infantil, tanto que vocês riram, o exemplo, né? Então, assim, sempre que uma pergunta começa, qual a diferença, qual a semelhança, as pessoas acabam ligando a chave do pensamento abstrato e diz, não vale resposta óbvia, só vamos tentar obter resposta criativa. O tempo todo a gente vive com a chave do pensamento concreto, racional, preciso e adulto, o tempo todo. Mas às vezes a gente precisa ligar
para resolver os problemas, para resolver as dificuldades, às vezes a gente tem que usar a criatividade. E o engraçado é que às vezes acontece isso, a gente tem que virar essa chave. Quando eu falo virar a chave, é um interruptor no nosso cérebro, tá? Por que a gente não troca? Porque quando a gente tem um problema que a gente precisa pensar diferente, a gente não vira essa chave. Costumam-se as pessoas falarem, vamos imaginar que o problema é uma charada para você pensar fora da caixa. Acho meio batido dizer que pensar fora da caixa, mas é isso. Isso está nesse site aí do Keep Learning School, tá? Tá bom? Bom, agora eu quero fazer uma proposta para vocês rapidinho. Nossa aula até esticou um pouquinho, mas essa parte aqui dessa conversa nossa. Vocês estão vendo meu filho aqui? Veio aqui assistir. Aqui, filho. O que é brainwriting? Porque a gente já ouviu falar em brainstorming. Brainstorming, o que é? É quando junta um grupo de pessoas, todo mundo fica dando ideias, né? Brainwriting é uma outra maneira bem interessante, que é o seguinte, e eu vou querer fazer com vocês. Em vez da pessoa vir e falar a ideia que ele tem, a gente registra separadamente todas as formas, pensamentos, raciocínios que a gente pode ter para depois colocar para todo mundo junto. Um exemplo para vocês tentarem entender. A máquina de lavar roupa estragou. Como que nós vamos resolver o problema? A pior delas é o quê? Encosta ela e compra outra. É uma péssima. Coloca fogo na máquina. Isso é a pior solução. E quando a gente dá a pior solução, as melhores vão sempre vir depois. Não existe solução ruim. Existe a solução que não é perfeita.